Edmilson, né? E porque com o Márcio nós temos tido uma militância de longa data, né? E não é uma novidade estar ao lado do Márcio participando de combates, participando de enfrentamento, da construção de processos e mesmo de políticas culturais, né? De modo especial, gosto de lembrar a nossa audiência pública quando enfrentamos o Guggenheim, né? A proposta do Guggenheim, e finalmente quer dizer, nesse particular até podemos dizer que fomos vitoriosos. Outra luta nós perdemos, mas essa pelo menos, nesse caso, fomos vitoriosos, né? Porque conseguimos barrar, conseguimos impedir uma grande mobilização popular, conseguimos barrar o processo de implantação de uma estação do Guggenheim, uma franquia do Guggenheim aqui no Rio de Janeiro, né? E foi um momento de... Isso foi em 2000, se não me engano, 2000 pouquinho. 2000, né? Um momento de grande enfrentamento, e eu penso que estávamos certos naquele momento, porque hoje vemos que é possível sonhar e pensar um novo projeto, um projeto diferenciado para a Praça Mauá, para, enfim, ali toda a área portuária, como já vem sendo feito. Mesmo que a gente possa fazer aqui e ali uma ou outra crítica, e ainda há tempo de fazer ajustes nos projetos culturais que lá estão sendo implantados, mas há uma diferença sensível e grande, muito grande, entre o projeto do Guggenheim e aquele que hoje está sendo ali desenvolvido, seja, por exemplo, com o Museu do Amanhã, o MAR e outros projetos culturais que estão ali sendo desenvolvidos. Isso para dizer que, na verdade, temos aí uma participação que não se inaugura agora, mas que de algum modo é reforçada, reafirmada agora, uma parceria que tem a sua continuidade. Para falar da política cultural, que é um tema que de algum modo o Márcio aqui me solicita, e eu gosto muito de abordar esse assunto, talvez seja importante dizer que a construção de uma política cultural não é uma novidade no Brasil, né? Não é uma novidade no mundo. É verdade que é a partir dos anos 30 que, de modo mais explícito, se fala em políticas culturais. Isso não significa que não existissem políticas e práticas culturais no Império, né? Ou mesmo na primeira metade do século XIX, a atuação do imperador Pedro II, ou mesmo se recuássemos ainda no início do século XIX, é possível identificar na ação ou na transferência da família real portuguesa para o Brasil, é possível identificar ali o desafio de implantação de uma política cultural, de ações culturais. Criam-se museus, criam-se equipamentos culturais, Jardim Botânico, a Biblioteca Nacional, Museu Nacional e outros tantos equipamentos culturais são criados. A imprensa como que reinaugurada no Brasil, né? Também equipamentos financeiros são criados. Enfim, a transferência da família real para o Brasil, muitos sabem disso, todos nós sabemos disso de algum modo, teve um grande impacto na área cultural. Mas estávamos longe de pensar num processo democrático. Estamos longe de pensar numa política cultural sistematizada. Negros não participavam disso, índios bravios estavam fora disso, né? Eu sempre gosto de pensar a quem se destinava o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista quando ele foi criado em 1818. Não se destinava aos negros, né? Evidente que não se destinava aos índios bravios. Esses estavam afastados desse processo. A quem se destinava aquele museu? Os índios e negros eram os bárbaros. Os bárbaros não podiam usufruir de um equipamento cultural como aquele que ali se implantava, né? Ele até contribuiu para a administração da elite local, né? Há uma diferença muito grande entre 1818 e quando nós chegamos em 2008, para falar aí, né? Ou já nos aproximamos de 2018. Mas há uma diferença bastante grande aí dentro desses períodos. Também seria possível pensar em
políticas culturais praticadas pelo imperador Pedro II, que manda lições pelo Brasil, espalha lições, etc. Mas, de novo, aí estamos muito distantes do que estamos vivendo hoje. A expressão política cultural não era utilizada, mas as práticas e a política era praticada, era efetivamente levada adiante, mas de um modo bastante diferente. Também podemos identificar a mesma coisa já no período Vargas. Tivemos ali criação de institutos, criação de grandes equipamentos. Podemos lembrar do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Podemos lembrar do INL, o Instituto Nacional do Livro, e alguns outros equipamentos de grande importância. Muitos sobreviveram até hoje. Mas ainda assim há também uma diferença muito grande com aquilo que hoje está sendo praticado e desenvolvido. Poderíamos nos lembrar e fazer uma referência também ao período militar. Havia uma política cultural, havia uma política cultural, eu até diria, qualificada. O problema era qual o sentido dessa qualificação, qual o sentido ideológico, qual o sentido vetorial dessa qualificação. Era uma política autoritária, de castração das liberdades, mas era praticada. Quando nós estudamos, examinamos os documentos produzidos durante o período militar referentes à política cultural, fica claro que a mão que escreve é de esquerda, mas a mão que pratica é de direita. Então havia uma diferença, porque são documentos, muitas vezes, que falam em liberdades, defendem a liberdade de expressão, mas a prática era censura ao teatro, censura à música e tudo mais. Há como que uma esquizofrenia entre o documento escrito no papel e a prática cultural estabelecida. Mas havia uma política cultural, de qualquer forma. Da mesma maneira, quando chegamos nos tempos neoliberais dos anos 90, também tinha uma política cultural. Não podemos dizer que não tinha. A questão era o sentido vetorial dessa política cultural. Por que eu insisto nisso? Não basta demandar, nem basta pedir, nem basta exigir uma política cultural. É preciso qualificar essa política cultural. Os nazistas também tinham políticas culturais. Então, a questão não é essa. O fascismo também tem sua política cultural. A questão, de novo, não é essa. A questão é qual a orientação ideológica, qual a orientação vetorial da política cultural que nós queremos. E aí faz toda a diferença com o que estamos vivendo nos tempos contemporâneos, no mundo contemporâneo no Brasil. Aí tem uma diferença muito grande. De 2003 para cá, o processo de construção da política cultural no Brasil é um processo que leva em conta efetivamente a participação popular, a participação democrática, uma participação intensa. E, de outro lado, também é uma política cultural que não se contentou em democratizar o acesso aos bens culturais. Avançou numa outra direção. Avançou no sentido de democratizar o acesso aos meios de produção cultural, o que é uma coisa completamente distinta. Não bastava mais democratizar o acesso ao museu. Era importante democratizar a ferramenta museu, a possibilidade de construção de museus nunca antes imaginados nesse país. Então, isso foi uma novidade. Então, trata-se de uma política construída de modo participativo, construída de modo democrático, mas construída também de um modo criativo, de um modo libertário e libertador, e mais ainda, e que se dava e se dá visando não apenas, como eu disse, a democratização do acesso ao bem cultural, mas a democratização da produção cultural. Nesse sentido,